Gente, tô gravando esse vídeo depois que eu fiz todos os vídeos só pra lembrar. Antes de vocês começarem a ver o vídeo, façam uma oração e procure um lugar para que tenha o espírito. Beleza? Já vai começar a aula. Bem-vindos, alunos do seminário. Vamos voltar nossas aulas agora em vídeo. Então, a aula de hoje vai falar sobre um cara bem legal. E o nome dele é Jacó. Mas quem é Jacó, gente? Aprendemos aqui no livro de Mormon, Surradinho da Tia, que Jacó, ele é filho de Lei e de Saria. E também irmão de Nefe, Lamã, Lemuel e Sam. Sempre esquecidinho, mas ele tá lá, gente. Ele é gente boa. Então, não sabemos o que é mais. Jacó é o terceiro livro do livro de Mormon, depois de primeiro e segundo Nefe. Jacó tem 7 capítulos. E o capítulo 5 é o maior capítulo do livro de Mormon com mais versículos. Isso é bem interessante saber. Jacó, ele, como eu falei, ele foi criado no deserto. E de acordo com as escrituras, vai ter aqui referência, ele sofreu muitas aflições por culpa dos seus irmãos. Mas tudo isso não foi só ruim. Embora teve lá seus problemas com seus brothers mais velhos, não foi só isso. Ele também teve muitos rolês muito legais com seu irmão mais. Um dos seus irmãos mais velhos, que era Nef, que era um profeta. Então, ele, desde a juventude, prometeu que ia consagrar sua vida ao Senhor, ia servir na igreja, ia servir ao povo nefita e tudo mais. Antes de Nef morrer, ele chamou alguém para ser o governador, mas chamou Jacó e José, que eram seus dois irmãos mais novos, para serem como se fossem os sacerdotes. Eles iam administrar a parte eclesiástica, a parte da igreja dos nefitas. E isso é muito importante saber que é como se fosse, ele como se ele fosse literalmente um sucessor. Por isso que ele recebeu as placas menores e ele que está escrevendo agora. E ele é fera. E por que, galerinha, que ele é fera? Porque ele falava as coisas na cara. Não. Sim. Então ele falava muitas verdades que o povo nefita nem sempre aceitava. E são verdades que ajudariam aquele povo naquela época e principalmente agora. Ele fala sobre fé, sobre esperança, sobre castidade, que é um tema super importante, mas ele abrange principalmente a expiação de Jesus Cristo e como o Senhor ele atua nas nossas vidas hoje. Isso não é todo profeta que falou, inclusive ele é maravilhoso, gente. Vamos ler todo o capítulo. Vocês leem aí e eu só explico aqui, tá? Mas agora vamos ao resuminho, o esboço de todos os 7 capítulos. Então, por favor, leiam tudo. Deixarei algumas perguntas para vocês aqui, em algum lugar do vídeo, quando eu editar esse negócio. Mas vamos aqui, né? No capítulo de Jacó, ele vai falar sobre obedecer os mandamentos, vai falar muito sobre o povo de Nef, ele vai explicar por que é necessário manter um registro sagrado, que é muito especial. Vai falar quando Jacó e José, eles ministram entre o povo, ensinando a palavra de Deus. Lembra que eu falei que eles seriam representantes agora da parte da igreja? Então, eles vão passar a vida inteira fazendo isso, que é bem legal. E ele vai estar pregando as pessoas. E um desses discursos, que é o que vai estar no capítulo 2 e 3, ele vai falar no templo. E nisso ele vai advertir os nefitas sobre o orgulho, sobre o amor, as riquezas e a imoralidade. Então eu vou deixar aqui alguns versículos que eu quero que vocês leiam desses capítulos principais. E isso é bem importante, porque assim como na aula do seminário presencial, nós vamos ler as escrituras e fazer como se fosse um debate. Eu vou explicar algumas coisas e resumir para vocês, tá? Não é só ver o vídeo, tem que ler também para dar tudo ok. Então, seguindo, em Jacó 4 e 6, Jacó ele testifica de Cristo e cita a alegoria de Zenos, das oliveiras, e ele encoraja seu povo a se arrepender e receber a misericórdia do Senhor e se preparar para o julgamento. Então, vamos aqui entender o que é a alegoria de Zenos. Primeiro, quem é Zenos? Então, como vocês sabem, eu já expliquei para vocês várias vezes que muitas escrituras foram perdidas na Bíblia, que
Por isso que nós temos o livro de Mórmon, porque ele é a plenitude do evangelho. A Bíblia é falsa? Com certeza não, por favor, né, galera? Mas muitos livros da Bíblia foram perdidos, e um deles provavelmente seria o livro de Zenos, que era um profeta bem importante, ele falou muito bem, e ele faz uma alegoria. O que é uma alegoria? Gente, ele deu um exemplo, entendeu? E nesse exemplo ele explicou como uma árvore, uma oliveira, se assemelha a Jesus Cristo e a gente, a nossa vida, e vai ser bem legal. Então vamos explicar esta alegoria. Vocês viram a foto da árvore? Viram, ok. Mas podem usar a árvore da imaginação de vocês. Quero que vocês imaginem uma árvore. E o dono da vinha chega nas oliveiras, né? Vem lá e a árvore dele tá acabadérrima. Tá feia, tá se acabando. Então ele pensa, vou fazer o quê? Vou destruir? Vou arrancar esse negócio? Não, eu vou cuidar desse negócio. Então, primeiro, vai ter muitas referências. Ele vai fazer isso várias e várias, várias vezes. Quando você tá lendo, você fica tipo, tá, ele vai fazer isso de novo? Por quê? Por quê? Mas vocês vão entender. Então, primeiro, ele vai podar a árvore várias vezes. O que é podar? É cortar os galhinhos que não prestam na árvore. E o que significa? Remover os galhos secos e os maus frutos da árvore. O dono corta os galhos mortos e joga no fogo. Como Deus nos ajuda a podar os pecados e fraquezas da nossa vida. Entendeu, gente? Pense nisso. Como o Senhor, Ele quer que a gente possa tirar as coisas ruins da nossa vida. Como Ele quer realmente cortar e lançar no fogo todos os nossos erros, nossos pecados. Ele quer esquecer, Ele quer que isso seja destruído. Vamos aqui, cavar. O que é cavar? Gente, primeiro, essa é uma alegoria que vai simbolizar a plantação, a árvore e a nossa vida. Cavar inclui limpar ao redor da árvore, remover obstáculos, como ervas daninhas. Ao cavarmos, isso garante que nada mais vai impedir a árvore de crescer. Então, qual obstáculos nos impediriam de crescer espiritualmente? Então, quando o Senhor diz que vai cavar, quer dizer que ele vai desobstruir tudo que é ruim na nossa vida. E a gente pode imaginar agora, ao ler isso, agora a explicação, o que está nos impedindo de crescer, de nos fortalecer, quais são as barreiras que nos prendem, gente. E terceiro, ele vai cuidar. O que significa cuidar? Significa manter a árvore saudável, fornecendo minerais e outros nutrientes. Tal como a árvore, nosso espírito também precisa de nutrição. Então, como nós podemos nutrir nosso espírito? Então, teve muitos exemplos. E essas perguntas eu quero que vocês respondam e enviem pra mim, que senão não vai adiantar de nada eu ter feito isso, vocês verem isso, que eu vou dar falta pra vocês se vocês não me responderem. Yeah! Então, mas o mais importante disso é que se vocês lerem todo o capítulo, imagine, é o maior capítulo do livro de Mórmon. Ele vai falar isso repetidas vezes. Porque o Senhor, ele vai diversas vezes durante nossa vida, ele vai querer nos podar, nos cavar, nos cuidar. É simplesmente a responsabilidade dele. E nossa responsabilidade também deixar com que ele possa nos podar, nos cavar, nos cuidar. E lembrar que esse Senhor da vinha é Jesus Cristo. Que ele veio a nós para fazer isso, para ser nosso salvador, para ser o nosso cuidador. Ele é o Senhor da vinha. Então, né, vamos agora para o último capítulo do livro de Jacó. Jacó 7. E nisso vai falar um acontecimento bem diferente. Vai falar sobre Serém. O que era Serém? O que ele estava fazendo? Então, Serém, ele era um anticristo. Está acostumado a ouvir essa palavra, muito associado a filme, a coisas misteriosas, uma pessoa que vai destruir a terra, tudo mais. Talvez aconteça. Mas, na sua palavra original, anticristo é uma pessoa que rejeita, nega e a Cristo. Ele faz com que as pessoas deixem de ter fé nele. E Serém era um homem assim. Ele era um homem sábio, ele entendia das escrituras, ele era inteligente, ele era respeitado pelas pessoas. Imagina uma pessoa dessa chegar e falando, isso é besteira, gente, não existe esse tal de Cristo, não. Ninguém vai vir aqui para pegar os pecados de vocês, não. Vocês não é salvo. E, falar várias coisas que são
meias verdades. Ele misturava verdades com mentiras. Ele acreditava nas escrituras, na lei de Moisés, nos mandamentos, mas não acreditava em Jesus Cristo. O que é terrível, e Jacó mesmo adverte ele que se ele tivesse lido realmente as escrituras e tivesse entendido, não teria como ele negar que o Cristo viria, que essa é a nossa promessa principal. E ele negava de todas as maneiras possíveis. E, tipo, tava lá batendo boca com Jacó. E até ele fazer o pior erro da vida dele. Que foi o que ele fez. Ele falou o seguinte: ah, se isso é verdade mesmo, manda um sinal pra mim. Ele pediu um sinal para Deus. E Jacó falou simples: ah, quem sou eu para pedir um sinal para Deus? Mas, mesmo assim, o Senhor deu um sinal para Serém. Então, Serém, de repente, teve cair ao chão e ficou muito mal de saúde, não se alimentava, não andava, ele ficou, tipo, quase morto. E durante todo esse tempo as pessoas tinham que alimentar ele, até que ele, quando ele imaginou, pronto, agora eu vou morrer, agora adeus galera. Ele foi e fez uma reunião, chamou a galera toda, os defuntos tudinho, não todos, né, tipo o pessoal lá, né. E foi e falou que ele tinha sido enganado pelo diabo, que ele acreditava agora que Jesus Cristo iria vir, que precisava haver um Salvador. E aconteceu isso, e foi ótimo, porque muitas pessoas voltaram a acreditar em Jesus Cristo, na promessa de um Salvador, de um Messias. E hoje em dia nós vemos muitos sereis por aí, muitas pessoas que fazem com que a gente deixe de acreditar nas verdades. E são verdades tão puras, tão maravilhosas, que a gente tem que aprender a não negá-las, tem que aprender a defendê-las, custe o que custar. Então eu imagino que ele era um homem muito inteligente. Muitas vezes, pessoas muito inteligentes, pessoas que são respeitadas, eles vão questionar a nossa fé, vão questionar nossas crenças. Mas assim como Jacó, nós precisamos ser fortes e saber que Deus está conosco. E esse foi o resumo dos 7 capítulos. E Jacó, ele é um homem impressionante. Ele realmente ele cumpriu a sua promessa que ele fez quando ele era super novo, que ele ia dedicar a sua vida a servir a Deus, a servir ao povo nefita. E ele fez isso. E ele, além de escrever coisas muito boas, os temas que ele escreveu são extremamente atuais. Desde da importância para a expiação de Jesus Cristo, a aprender a lidar com pessoas que vão ser contra nossas crenças, e nós podemos usar o que ele falou com Serém hoje em dia e vai ser tipo de boa. E até temas como a castidade, ele fala sobre infidelidade, sobre nós não aceitarmos o casamento plural. E isso é interessante ver que é uma escritura no livro de Mormon falando sobre isso. Também sobre não ter algumas riquezas e sim ajudar o próximo. E a minha parte preferida, com certeza, é o capítulo 5 que fala sobre a alegoria de Zenos. E como o Senhor, ele realmente nos conhece e ele nos cuida, ele realmente quer que possamos crescer e dar bons frutos. Assim como a oliveira, o Senhor Davi quer que ela dê bons frutos. Nós também temos que dar bons frutos, galera. Então é a aula de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.